Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início ao nosso segundo episódio, do nosso curso Jornada, Semana das Deusas, Arquétipos da Mitologia Grega. Já vejo aqui a Elodéia Palmira participando, boa noite. Elodéia, é um prazer tê-la aqui. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Ronaldo Soares, e nós estamos dando início ao nosso segundo episódio do curso, Semana das Deusas, Arquétipos da Mitologia Grega. Nós tivemos uma primeira aula na semana passada, aliás, na terça-feira, onde nós falamos do culto matriarcal da Grande Mãe. Estou vendo a Simone também, seja muito bem-vinda, Simone, é um prazer tê-la aqui conosco. Cíntia também, boa noite. Eu fico muito feliz com a presença de todas vocês, uma energia fantástica, E é isso. A gente hoje vai estar falando sobre as deusas, vamos esmiuçar cada um dos arquétipos, E antes de iniciar essa aula tão interessante, eu gostaria de fazer uma revisão, do que nós vimos na aula passada. Assim vai dando tempo para que outras pessoas também vão se achegando e sentindo essa energia bacana da Grande Mãe. E nós vamos ter a oportunidade hoje de refazer com mais tranquilidade, a nossa iniciação, que nos liga a essa energia matriarcal da Grande Mãe. Certo, gente? Então, vamos começar, fazendo a nossa revisão. Na aula passada, que foi na terça-feira, nós falamos sobre o culto matriarcal da Grande Mãe. Vimos que existiu, antes dessa era, um tempo em que as mulheres governaram o mundo. Esse período durou cerca de 30 mil anos. As pessoas não acreditam nisso, mas as mulheres já dominaram o mundo. E quando essa época existiu, o mundo vivia em equilíbrio, e a vertente, o foco das civilizações nessa época eram voltados para o ser, para as artes, para o cultivo do relacionamento, pelas trocas, pelo compartilhamento, do que pela competição. E os sistemas políticos que existiam nessa época, e religiosos, cultuavam uma divindade a qual nós chamamos de a Grande Mãe. E dentro de si continha o masculino, o feminino, a morte e a vida e todas as possibilidades da vida na Terra. Ela era conhecida no mundo antigo com uma gloriosa profusão de epítetos, que são apelidos carinhosos, No Egito, ela era conhecida como Ísis, em Canaã, Astarte, na Suméria, Inanna, e na Grécia, Gaia, que é como conhecemos nosso mundo hoje, um sistema vivo que comporta várias formas de vida, a qual nós somos apenas um fio, dessa rede. Com a chegada dos povos indo-arianos, patriarcais, invasores, guerreiros, que chegaram do norte e do leste, essa cultura pereceu, foi fragmentada, com a imposição dos deuses patriarcais, das leis mais rígidas, das posturas mais bélicas, essa civilização sucumbiu, fragmentando essa consciência da Grande Mãe em deusas departamentais e deuses departamentais também. O homem fragmentou a si mesmo quando fragmentou toda essa civilização, E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite, Boa noite a vocês que estão chegando agora. Estou fazendo uma pequena revisão do que nós vimos no nosso primeiro encontro, para a gente poder seguir, Então, a aula de hoje vai continuar daí, dessa fragmentação que teve na consciência humana, gerando os arquétipos da mitologia grega e de outras mitologias, naturalmente, Mas o foco do nosso trabalho hoje são as deusas, E para entrar em contato com essa energia que existiu há tanto tempo, nós tivemos uma iniciação, de conexão com a Grande Mãe, e que a gente vai fazer agora.
eu convido todos vocês, quem chegou pontualmente aqui conosco, né? Ó, tem gente de Belo Horizonte, a Vicentina, tem Inês, né? Então, vocês que chegaram um pouco antes, estão aqui no tempo, vão ser privilegiados para retomar essa iniciação que nós fizemos, né? Na semana passada, na terça-feira passada, e nós vamos fazer agora, tá certo? Tem gente vindo de Aracaju, de várias regiões do país, e eu sou imensamente grato. Eu olho para vocês, cada um de vocês, e digo sim, né? Aceito cada um de vocês do meu coração, e todos vocês fazem parte dessa rede chamada vida, né? Muito bem, eu vou fechar um pouquinho a minha câmera, né? Para colocar uma música de fundo, e a gente vai se preparar então para fazer essa iniciação. Eu vou pedindo para que vocês vão respirando, né, mais lentamente, soltando o ar devagar pela boca, buscando uma postura mais confortável aí na cadeira de vocês, né, para que a gente possa conectar essa energia, né? Então, eu vou fechar a câmera aqui, né, e nós vamos então iniciar esse trabalho de conexão com a Grande Mãe. Então, eu gostaria que vocês inspirassem nesse momento profundamente, soltando o ar pela boca, suavemente. Enquanto faz isso, vá relaxando e se aprofundando em si mesmo. Respire, exale tudo que não é bom, o cansaço, o estresse da semana, os medos, as inseguranças. Aos poucos, vá acessando em sua tela mental a figura da sua mãe. Não importa se esteja ou não viva, pois todos nós estamos juntos no campo mórfico. Olhe nos olhos dela e procure identificar o que sente. O que você sente quando olha nos olhos da sua mãe? Reverencie sua mãe como ela é, fundamental em nossas vidas até hoje. Vamos relaxando, entrando em harmonia com essa energia da mãe, inspirando e sentindo, né, honrando a vida que veio por meio dela. Atrás dela, veja sua avó. Atrás de sua avó, sua bisavó. E assim devagar, vá construindo uma linha no tempo, que vai se arrastando nas noites do tempo. E aí vai aparecendo uma multidão de mulheres na linha do tempo infinito, que trouxeram a vida de sua linhagem familiar no planeta. Sintam essa energia. Vejam quantas mulheres existiram, milhares, para não dizer milhões. Lá mais atrás, brilhando intensamente como o sol, encontramos a Grande Mãe. Não importa como a veja, mas sinta seu poder, sinta sua benevolência e sua fonte de vida. Reverencie a Grande Mãe, que brilha como um sol atrás. Uns podem olhar para a Grande Mãe e ver Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. Vocês podem ver as deusas antigas, não importa. A deusa tem inúmeras faces. Olhe para essa divindade que deu origem a toda a sua linhagem de vida na Terra. E diga: sim, 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 eu te reverencio, Mãe primordial.
Eu te reverencio, Mãe primordial, por meio de todas as mães de minha família. Eu a vejo agora nos olhos de minha mãe, porque tu és minha mãe e mãe de todos nós. Sinto a grande mãe se aproximando e ela se manifesta através da sua mãe. E continue dizendo: eu sou pequeno diante de tu, e tu sois imensa. Reverencie, abaixando a cabeça para sua grande mãe. Te reverencio como a grande mãe que nutre e nos sustém com a vida neste planeta. Por meio de ti, o veio da vida iluminada cura e se transmite por toda a minha árvore genealógica. Sinta essa energia de luz que vem da grande mãe curando toda a sua árvore, toda a sua linhagem. Onde existia escuridão, vai existir luz. Onde existia tristeza, existirá conforto e paz, energia, vida. Por meio de ti, o veio da vida iluminada cura e transmite por toda a minha árvore genealógica, com todas as mães que viverão, todas as mães que vivem e todas as mães que viveram em meu sistema familiar. Eu vejo, eu sinto, eu faço parte de sua força restaurando todo o planeta e toda a vida sagrada que vem de ti, ó Mãe. Assim eu desejo, assim eu vejo, assim eu sinto. Sinta toda essa energia, invista alguns minutos, inspire a vida que vem lá de trás do princípio e que hoje compreendemos como sendo esse planeta vivo que sustenta toda a vida e toda a consciência na Terra. Assim eu desejo, assim eu vejo, assim eu sinto. Está feito agora e sempre. Gratidão. Aos poucos, vamos voltando, abrindo os olhos e voltando para cá. Eu abro a minha câmera. Então, se alguém quiser comentar, se conseguiu fazer essa conexão, se sentiu essa energia, se sentiu essa paz, podem comentar. Não é? Abaixo da descrição desse vídeo, eu deixei um link para um questionário, né? Tem 3 perguntas só, e lá você pode colocar suas impressões. Eu vou gostar muito. Tá certo, gente? Que a paz da Grande Mãe nos envolva nessa noite e nos traga luz. Então, feita essa revisão e feito de novo essa iniciação da Grande Mãe, vamos dar início ao nosso segundo episódio. Né? Eu vou compartilhar com vocês agora os meus slides, né? Para que a gente possa prosseguir com essa jornada. E antes de iniciar falando das deusas, eu gostaria de fazer, né, me reportar uma pergunta que foi feita pelo Walter, né? O Walter é formado em física, é da área de exatas, e ele no questionário, né, se colocou assim: poxa, professor, o senhor comentou sobre constelação sistêmica familiar e eu sei muito pouco sobre isso. O senhor poderia falar um pouco? É claro que o foco do nosso trabalho não é esse, mas nós estamos alinhados, tá? Nós estamos alinhados com esse trabalho. Vocês viram que essa iniciação da Grande Mãe
foi feita uma constelação. Nós constelamos toda a nossa linhagem feminina da nossa família, trazendo cura também para os homens. Quando a gente for falar dos deuses, nós também vamos fazer uma iniciação voltadas para o Pai, que vai complementar esse trabalho. Tá certo, gente? Muito bem. Então vamos falar de constelação familiar, né? A maioria das pessoas que estão aqui presentes, eu tenho certeza que conhecem o trabalho de Bert Hellinger, mas em homenagem às pessoas que não conhecem, né? A constelação familiar é uma técnica, um método terapêutico, né? Uma terapia breve, desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger, depois de ter realizado um trabalho durante 16 anos como membro de uma ordem missionária católica. Ele foi padre entre os Zulus, na África do Sul. E lá, convivendo com esses indígenas, né, com essa cultura, ele descobriu 3 leis básicas que regem todas as famílias, e essa é a primeira. Qual que é a primeira? Pertencimento, né? Eu acho que está um pouco pequenininho, eu vou... Um pouquinho do que é constelação sistêmica. É natural que constelação sistêmica seja uma coisa muito mais complexa, né? Mas para quem não conhece, são essas 3 leis. E quando ultrapassadas, né, quando não respeitadas, trazem sérios problemas familiares, né, para a constelação. E a solução está nessas constelações, onde é feito um acerto, né, com as falas sistêmicas. Então, está aí, né? Então, vamos prosseguir, né? Então, respondi a primeira questão. E aí nós vamos começar a falar dos arquétipos agora femininos. O primeiro deles é Hera, ou Juno. Hera entre os gregos, Juno entre os romanos, a mesma deusa. Ela era a rainha dos céus, ou do Olimpo, sendo a esposa de Zeus. Em oposição a Perséfone, atua mais diretamente no mundo exterior,
ligando-se às questões de poder, funções públicas, valores morais, tradição e o casamento. Representa o arquétipo da mulher que atua no mundo, transformando-o. É a matriarca no cenário familiar. Então, gratidão, né, por vocês estarem complementando tudo que eu falei sobre constelação sistêmica. Aqui eu estou vendo que tem uma pessoa dizendo que não tem áudio. Me digam, mais alguém sente que não tem áudio? Porque para mim aqui está funcionando normal, né? Talvez seja alguma oscilação no serviço de internet. Espero que volte, né, gente? Então, alguém mais tem algum problema? Me sinalizem. Alguém mais tem algum problema de áudio? Por favor, coloquem aí no chatzinho aí, para que eu possa dar uma olhada. A Vicentina diz: Vicentina, continua sem áudio? Voltou ao normal, perfeito. Então vamos continuar, né? Então, falando de Hera é o arquétipo da mulher que tem poder, né? Ela tem poder no mundo. Então, preconceituosamente, um homem, quando fala assim, poxa, quem veste as calças nessa casa é a mulher. Está falando de Hera, né? A Hera, ela determina na família o que deve ser feito, né? Ela comanda, é a matriarca. Ela, inclusive, decide as profissões dos filhos, né? Tamanha força que ela tem. Então, quando você desenvolve Hera no seu perfil, na sua mandala das deusas, que é um trabalho que a gente desenvolve, você vai resgatar esse poder no mundo de liderança. Então, falamos aqui do primeiro arquétipo. Vamos falar agora do segundo, que é Palas Atena, né? Atena ou Minerva. Ela era chamada de Minerva entre os romanos. É filha das meninges de Zeus e, por esse motivo, representa o arquétipo da inteligência e dos processos mentais na mulher. Assim, está ligada a tudo que se relaciona à educação, civilização, ofícios, tecnologia e todo o trabalho de produção mental e lógica. É, por excelência, a deusa da iniciação e da jornada dos heróis. Então, conta-se a lenda, né, que Zeus, naturalmente, foi avisado por Gaia que o seu primeiro filho com Metis, que foi sua primeira esposa, poderia lhe tomar o poder. Então, o que ele faz? Ele vai e faz uma estratagema. Convida Metis para visitar o seu aposento e, enquanto ela está ali tranquila, ele literalmente a engole. Literalmente, né? Para que ela não venha a ter esse filho que tome o seu poder. E aí, vai passando o tempo, ele começa a ter uma cefaleia, uma dor muito intensa, né? E aí ele vai pedir para o filho, que é o Vulcano, né? O Hefestos, que tem um martelo, para que abra a sua cabeça, tirando a dor. E quando ele faz isso e bate na cabeça, algumas vertentes falam do machado, outros martelo, nasce nesse momento das meninges de Zeus, Palas Atena, devidamente ataviada, com armas de guerra e com um grito medonho, né? Existe até o canto maravilhoso de Palas Atena. Então, ela vai representar o arquétipo da filha do pai, né? Normalmente, Palas Atena nasce quando o pai, estou falando do pai biológico, né? Ele espera que o primeiro filho seja um menino e nasce no lugar uma menina. Então, ele vai tratar essa menina como se fosse um menino. Não vamos ter problema de gênero, mas nós vamos ter um problema de consciência. Mas está se desenvolvendo aí o intelecto na mulher. Vamos para o terceiro arquétipo, que é o de Afrodite, né? Ou Vênus entre os romanos. Afrodite é uma deusa que vem lá do matriarcado, né? Ela não veio junto com Zeus e os deuses crônidas, ela é lá de trás, né? Afrodite é a forma grega da deusa semítica da fecundidade e das águas fertilizantes. É, por excelência, o arquétipo da bela mulher que tenha fácil acesso à sua sensualidade e que atrai a todos com seu magnetismo, não importando a aparência física que possua. É a deusa da beleza e sensualidade feminina, regendo a criatividade e todas as artes. Então, a mulher, quando traz o arquétipo de Afrodite, ela vai ter uma personalidade magnética. Não importa a aparência, porque o que importa é o arquétipo predominante na sua estrutura de personalidade, né?
Então, Afrodite é uma das deusas que vai entrar em oposição a Hera. Hera é a deusa do casamento. Afrodite é a deusa dos relacionamentos múltiplos. Como é que era a civilização do matriarcado, né? O casamento era assim, a mulher é que escolhia. Ela batia o olho no homem e, se ela gostasse, dava um beijo. O relacionamento estava consumado, né? Durava o tempo que tivesse que durar. Não é como na nossa civilização, que um rompimento é cheio de dores, sofrimento. Não, é uma coisa natural, né? Tudo na vida obedece a ciclos, e as civilizações antigas sabiam muito bem disso. Os filhos eram criados pela igreja, né? E pela polis da época. Então, Afrodite traz essa vertente nas mulheres. Então, uma mulher que traga Afrodite, ela vai querer ter relacionamentos múltiplos, né? Como assim, professor? Ela pode ter um homem como amante, ela pode ter um outro homem para confidências, ela pode ter um outro homem para dividir coisas da vida profissional. Então, é assim. E todo relacionamento com ela tem que ter afeto, né? É uma das deusas mais belas que nós temos no panteão romano. A próxima é Hécate, né? Hécate, na etimologia da palavra. Cultuada originalmente na Trácia como representação arcaica da deusa Triforme, associada com a noite, a lua negra, os domínios da magia, profecias, cura e os mistérios da morte. O arquétipo de Hécate resgata a imagem da mulher sábia e conhecedora de seus caminhos, independente e livre, que não se atém a nenhuma forma de submissão. É a deusa das bruxas, né? Então, ela vai fazer oposição com Héstia, que é a deusa do fogo sagrado, né? As duas têm que estar em desenvolvimento para que a mulher tenha uma vida íntegra no plano espiritual. Então, uma mulher Hécate bem desenvolvida, ela tem força. Quando ela está fazendo uma comida, né, e ela coloca os sentimentos dela, quem vai depois se alimentar vai sentir aquilo. Se alguém está passando alguma enfermidade, ela faz um chazinho e encanta esse chá. Fala assim, esse chá vai curar. E a pessoa se sente melhor. Então, é a magia, né? É o encanto. E muito interessante essa deusa, gente. Eu levei muito tempo para estudá-la. Na época em que eu comecei a estudar as deusas, não tinha pouca coisa sobre ela nos livros e na internet, que era incipiente, né? E aí, eu entrei em contato com ela e pedi. Falei, Hécate, me apresente, traga para mim mais informação para que eu possa divulgá-la. Isso lá na fins de década de 90. Vocês não acreditam. No dia seguinte, na minha clínica, bate uma pessoa que eu nunca tinha visto, com um pentagrama pendurado numa corrente, me trazendo uma oração. Era a oração de Hécate, tenho até hoje. E ela me diz assim, esse é um presente da grande mãe para você. Você não pediu? Aqui está. Eu fiquei todo arrepiado, né? Então, para vocês verem como, né, esses arquétipos, eles funcionam. Vocês todas as mulheres podem ativá-las. E é isso que nós vamos fazer no curso avançado. Nós vamos estudar cada uma dessas deusas e desenvolver uma forma de ativá-las para que a vida de vocês seja mais plena, né? E que case, né, com toda essa informação de constelação sistêmica. Vocês percebem que tudo vai encaixando. Reiki, né? O tarô, né? As terapias breves. Vamos prosseguir. Perséfone também é uma deusa lunar, né? Em grego, Core significa juventude eterna. Os romanos a conheciam como Proserpina, né? Esposa de Hades, ou Plutão, né? Como era conhecido entre os romanos, é o deus do submundo, do mundo subterrâneo, é o deus dos mortos. Ela é a deusa vernal que franqueia acesso ao inconsciente coletivo e ao mundo dos arquétipos. Assim, traz os dons da mediunidade, da sensitividade, facilidade em lidar com as curas alternativas. Então, se você traz esse arquétipo forte, que a maioria das pessoas que estão aqui, eu tenho certeza, senão não estariam participando desse nosso evento, traz essa facilidade, né, de acessar o inconsciente coletivo, de ter uma intuição muito à flor da pele, a mediunidade, né? Quando a gente está fazendo constelação, vocês estão usando o arquétipo de Perséfone. Ela está acessando
toda a informação que está no registro acásico, tá certo? Prosseguindo aqui, nós vamos falar agora de Ártemis. Ártemis também é uma deusa lunar, ela é prima de Hécate, né? Ártemis, ou Diana, é irmã gêmea de Apolo e a deusa da caça e regente das florestas. Ártemis é a deusa que governa os instintos femininos em sua forma primitiva. Está ligada ao xamanismo também. Sendo a deusa mais antiga do panteão grego, é a descendente direta de Ísis e da Grande Mãe. Está ligada aos animais e está ligada à saúde e à forma física. Então, quem traz esse arquétipo desenvolvido são aquelas mulheres que gostam de atletismo, que gostam de competições físicas, né? Que gostam de rapel, né? E são mulheres que preferem viver muito mais próximo da natureza do que nas cidades. Ártemis vai fazer uma díade em oposição a Palas Atena. As mulheres que são Atenás gostam da cidade, e as mulheres que são Ártemis gostam mais dos animais e de viver nos ermos, né? Nas chacras, nas fazendas isoladas. Então, é um arquétipo de independência feminina. Vocês podem ver que ela traz uma lua, né, quarto crescente na cabeça, como Ísis. Então, os arquétipos vão sofrendo evolução. Então, Ártemis é a evolução de Ísis, tá? Prosseguindo aqui, então, o próximo arquétipo, o penúltimo, né, é Deméter, ou Ceres, entre os romanos. É a deusa da agricultura, né? Foi compreendida pelos antigos gregos como mãe terra, sendo a antiga deusa da vida e da maternidade, que junto de sua filha Perséfone está ligada aos ritos da vida e da morte nos mistérios de Eleusis. Ensinou as primeiras culturas gregas a plantar e a colher. Às vezes era representada com o feixe de trigo, né? Então temos aqui Deméter. Então Deméter vai trazer o arquétipo da mãe. A mulher que traz Deméter forte são aquelas mulheres que gostam de cuidar dos outros, né? Que toda vez que tem uma amiga que está sofrendo, que tem alguma dificuldade, são acolhidas com um bolinho, um chazinho, né? E Deméter é isso. Vamos para o último arquétipo dessa noite, para depois irmos para a vivência muito interessante que vamos fazer após essa exposição. Héstia, né, ou Vesta, é a deusa do fogo sagrado, né? Significa queimar, passar pelo fogo, consumir, é a personificação da lareira colocada no centro do altar. Héstia é a mulher do espírito contemplativo, calmo, sereno e que aprecia o anonimato, envolvida com as atividades domésticas como se fossem sagradas. Ela aprecia a solidão e o desapego. É o arquétipo da sabedoria e centralização feminina. Então, um exemplo de uma mulher que seja Héstia é Madre Teresa de Calcutá, tanto é que se transformou numa santa, né? São aquelas mulheres que têm o desapego do ego e é voltado para as atividades espirituais e apego a Deus e a espiritualidade, né? E abnegação e ajuda aqueles que sofrem. Então, aqui nós terminamos de falar dos 8 arquétipos da mitologia grega, né? E, na sequência, nós vamos fazer uma vivência. E antes de fazer essa vivência, eu queria que vocês se recordassem do que eu pedi para vocês hoje, né? Vocês tinham que tentar fazer um levantamento da sua linha biográfica. O que é isso, professor? Na realidade, você levantar todos os acontecimentos que houveram na sua vida, né? Normalmente se faz a cada 7 anos. Quais são as pessoas que marcaram os seus 7 primeiros anos de vida? De 7 a 14, de 14 a 21, e assim sucessivamente até chegar na idade que vocês têm hoje, né? Quais as pessoas, quais os lugares, quais os acontecimentos, né? Quais os fatos que marcaram a vida de vocês? Trazendo todo esse conteúdo, nós vamos usar a memória, tentando visualizar a vida numa linha do tempo, com experiências boas, né? Vou fechar aqui
tem razão. Perdão, gente, é verdade. Quando eu saio da sala, o meu áudio sai. Muito obrigado, Rita de Freitas. Eu estou aprendendo aqui também, né? Então, o que que eu disse? Eu vou repetir, né? Porque o meu áudio sumiu. Então, usando a linha biográfica de tudo que aconteceu na vida de vocês, né? Tentem lembrar de fatos, acontecimentos, pessoas, lugares, emoções, né? Todo o conjunto de experiências que chegou para vocês até hoje, que trouxe vocês para o que vocês são hoje, né? E a partir daí, com essas informações, nós vamos construir um canto homérico, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo do que seria um canto homérico. Aqui nós temos o canto homérico de Ulisses na Ilíada, né? Como é que esse hino foi composto? Palas Atenata diante, né, do tribunal dos deuses, fazendo uma defesa para que Ulisses seja resgatado da ilha de Calipso. Ele já está na ilha de Calipso há mais de 20 anos, né? E aí Atena, diante do tribunal dos deuses, fala do seu protegido através de um canto homérico. Cante em mim, ó musa, e por meu intermédio, conte a história daquele homem conhecedor de várias maneiras de lutar, o viajante, destruído por anos sem fim, após ter saqueado a fortaleza alta e orgulhosa de Troia. Ele avistou a cidade e compreendeu a mente de vários homens e se expôs a várias noites e dias amargos em meio ao oceano, enquanto lutava somente para salvar sua vida e levar sua tripulação para casa. Porém, nem por vontade, nem por valor pôde salvá-los, pois seu próprio descuido destruiu todos eles. Ingênuos e tolos mataram e comeram o gado do senhor Hélio, o sol. E aquele que percorre o céu tirou de sua visão o amanhecer do retorno. Essas aventuras, ó musa, filha de Zeus, conte-me agora, exalte novamente a grande canção. Então, esse aqui é um canto homérico, naturalmente feito por Homero, contando a história de Ulisses na aventura da Ilíada, né? A Ilíada conta a jornada de Ulisses, a Odisseia, a jornada de Ulisses, para a tomada da ilha de Ílion, né? Da Guerra de Troia. E depois que a Guerra de Troia termina, começa a Ilíada, que é a jornada de Ulisses explorando o desconhecido, né? Então, vou dar um exemplo agora, né, de um hino homérico de uma participante de um curso meu, né? Como é que ela fez, né? Ela reduziu a história de vida dela para esse canto, ó. Canto a minha própria canção de como vivi a minha vida, reconhecendo o que me conduziu ao fluxo de mim mesmo, em locais mundanos e lugares mágicos de paz e dor, reunindo e entregando repetidamente com o conhecimento que só veio após ter submergido, produzindo e fluindo até parecer que tudo o que eu sabia e acreditava era varrido por meu grande desconhecimento do vazio total, que temi e amei, mais profundo do que foi, sou e serei. Olha que bacana, né? E aí eu vou trazer para vocês também o meu próprio. Eu construí um canto homérico reduzindo a minha vida num canto pungente, para vocês terem uma ideia e vocês poderem construir o seu próprio canto homérico. Ó. Canto à deusa bendita, a que nutre e que ampara e alerta todos os caminhos. Fala deste peregrino que, exilado há éons, começa seu caminho de retorno. Revela a todos que te ouvem que, tendo por companhia apenas o sol árido durante o dia e as estrelas no manto sagrado da noite, segue adiante em incontáveis dias no mar da solitude e do silêncio. Os ímpetos da juventude e os erros das más escolhas ficaram para trás. A sabedoria serena, como as monções, floresceram no coração do neófito. O deserto que outrora o açoitava nos primeiros passos, hoje é amiga e seu lar. As perdas finalmente se tornaram conquistas da alma. O deserto fez o seu trabalho e a sabedoria desabrochou em forma de providência e recolhimento.
Recebo a colheita de tuas bênçãos com gratidão. Bom, esse é o meu canto homérico. Como é que a gente termina um canto homérico, né? Depois que vocês fizerem o de vocês. Vocês vão olhar para a linha de vida de vocês, pode fechar os olhos, sentir esse canto homérico no coração, e aí vocês vão dizer: eu vejo o meu passado, eu aceito tudo como foi, né? Eu recebo no meu coração todas as pessoas que me ensinaram e me transformaram no que eu sou hoje. Está feito. Eu aceito o meu passado e me libero hoje para fazer as coisas do meu jeito, com mais sabedoria, com mais harmonia e com mais proteção. Recebo as bênçãos da Grande Mãe. Bom, então está aqui, né? A nossa aula hoje durou um pouquinho mais. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou aguardar vocês fazendo o canto de vocês, tá? Vou deixar uma música aqui de fundo por alguns minutos, certo? Vou continuar na tela ali. E vocês vão construir o seu canto homérico, escrevendo algumas palavras. Leio o pensamento de algumas pessoas dizendo: poxa, mas professor, é muito difícil. O senhor tem mais habilidade. Não. Isso tudo está no nosso veio, está no nosso inconsciente coletivo. Se você se colocar a fazer, vai sair. Não importa se vai ter 3 linhas, 4 linhas, construa o seu canto homérico. Resgate a sua história de vida. Esteja em paz com o seu passado. Então, vamos lá, vou colocar a música. Pronto. Construam o seu canto homérico.
Muito bem, eu acho que vocês podem continuar, né? Sozinhos fazendo esse canto homérico. Eu dei alguns exemplos aqui para vocês, né? E eu gostaria muito que, ao final, vocês postassem, né? Lá, ali no questionário que eu coloquei, é um formulário do Google, tem espaço para vocês colocarem lá, né? E quem está no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, também pode postar lá. Gostaria que também vocês fizessem uma avaliação do que acharam desse segundo episódio, né? Foi bem diferente do primeiro, mais denso, mais encorpado. Nós estamos aqui num pré-lançamento do nosso curso avançado sobre os arquétipos da mitologia grega. Vocês vão ter tudo isso disponível com profundidade, né, no trabalho. Nós vamos ter 2 modalidades de curso, um feito totalmente pelo WhatsApp, né? Vocês já vivenciaram, quem está no grupo ali do WhatsApp já vivenciou isso, que eu já postei lá a primeira aula em forma de podcast e imagens, e vamos ter também a modalidade em presencial, em chamada de vídeo, né? Nós vamos, nesse caso, usar o Google Meet para as pessoas que participarem do curso, tá certo? Nós vamos ter mais um episódio amanhã, né? Amanhã às 19 horas, e vamos falar sobre, eu decidi, né, isso, alguns pediram, né, falar sobre os arquétipos masculinos, né, que complementam os arquétipos femininos, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar alguma pergunta aqui para mim, eu estou aberto, né? Eu vou encerrar daqui a pouco, mas estou aberto. Quiserem deixar pergunta no formulário, eu vou dar uma forma de responder diretamente, porque no formulário tem onde vocês deixarem o contato de vocês. Um outro trabalho que é possível com os arquétipos das deusas é a montagem da mandala. Eu monto a mandala das deusas, que vai representar a sua personalidade, as suas forças, as suas dificuldades, né? E, em cima disso, vai ser colocado, né, um perfil descritivo da sua personalidade. É o início de um trabalho de harmonização. E quem fizer esse trabalho comigo também tem o direito de uma chamada de vídeo para a gente esmiuçar e deixar tudo isso às claras. Aí no grupo de vocês, a Cíntia já fez, né? Ela talvez pudesse depois dizer o que achou do trabalho que foi feito, lá no nosso grupo do WhatsApp e aqui também. De qualquer maneira, eu agradeço a participação de todos vocês, obrigado pela paciência, nós já estamos aqui com quase 50 minutos de transmissão, e amanhã vai ser mais breve, tá? Porque hoje eu respondi algumas perguntas, eu também recapitulei a primeira aula, né? E amanhã a gente já vai direto de sola falando dos deuses e entrando numa vivência bastante significativa para a vida de vocês. Eu agradeço mais uma vez, uma boa noite e até amanhã, gente. Encerrando a transmissão agora. Tchau, tchau. Obrigado, Cíntia. A Cíntia está dizendo que gostou, né, do perfil que foi feito, ela recomenda. Algumas pessoas perguntaram sobre o perfil para mim e ficaram com receio, né? E então, qualquer coisa, pergunte para ela está lá no nosso grupo do WhatsApp. Se quiserem perguntar para mim também, né, aqui no chat, aqui no meu grupo, aqui no meu canal. Esse aqui é o meu canal secundário, eu tenho um outro canal com mais de 3.000 pessoas que me seguem, mas é voltado para cursos profissionalizantes, tá certo? Uma boa noite a todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.